Olá, meus amigos, aqui é o Dr. Leonardo Castro do Vida Sem Varizes. Hoje nós vamos bater um papo aqui muito importante, que é sobre um tema que realmente leva muitas pessoas a sofrerem, principalmente com dor, com limitações, com dificuldade para caminhar, com gastos, com certos estigmas, que são as feridas, as úlceras de membros inferiores. E o papo que a gente vai bater aqui é exatamente sobre essa questão, porque existem vários tipos de feridas, vários tipos de úlceras. E é muito comum o paciente chegar no consultório do angiologista exatamente com feridas crônicas, antigas, feridas que muitas vezes esse paciente já passou por vários especialistas, vários colegas, né? Inclusive vários angiologistas, e que muitas vezes não tem um resultado esperado de cicatrização. E que gera um transtorno enorme, né? Porque realmente são úlceras muitas vezes muito dolorosas, que geram muito sofrimento, que merecem cuidados, que infeccionam muito, que tem que ter curativos trocados frequentemente, como eu falei, que geram custos de consultas, de curativos, de antibióticos, enfim. Então é um problema realmente que interfere muito no dia a dia, na vida social e familiar das pessoas, né? Então uma coisa muito importante nas feridas que a gente gostaria de chamar a atenção aqui é exatamente a questão de decidir, né, de tentar logo na primeira consulta definir qual que é a origem, a causa, a etiologia da ferida. Existem vários tipos de úlceras e de feridas de membros inferiores. Então é papel do cirurgião geral, né, do cirurgião vascular, ou do angiologista, ou de qualquer outro colega de outra especialidade, algumas vezes o dermatologista, de tentar definir o diagnóstico diferencial. O que é isso? Definir exatamente qual que é a origem, a etiologia, a causa da ferida. Porque se você não define a causa, você não consegue tratar de forma correta. É muito comum a gente ver muitos pacientes que chegam no consultório e que eles já fizeram uso de vários medicamentos, vários antibióticos injetáveis, comprimidos, todos os tipos de pomadas e cremes que existem no mercado eles já usaram e simplesmente a ferida continua do mesmo jeito. Será que realmente foi feito um estudo detalhado da causa dessa ferida? Então eu vou listar para vocês aqui, para a gente entender melhor esse assunto, quais são as principais causas de úlceras de membros inferiores. Eu tenho até uma lista aqui, porque para a gente não esquecer, né? Eu vou listar as principais, principalmente que vem no nosso consultório. As principais causas de feridas são, número 1, úlceras venosas, as chamadas úlceras de Stase, úlceras varicosas, que geralmente é aquele paciente que tem muitas varizes, ou que tem uma insuficiência venosa profunda, que muitas vezes a gente não consegue perceber, né, na parte externa da perna, que a gente fala na ectoscopia. As varizes não se apresentam a olho, mas se fizer um Doppler, a gente vai identificar esse refluxo, essa insuficiência venosa. Então, essas são as úlceras venosas. A gente tem as úlceras isquêmicas, que são as úlceras que aparecem por causa de falta de circulação arterial. Geralmente é o paciente que às vezes tem algum problema arterial, uma obstrução arterial, pode ser um paciente que fuma muito, um tabagista, ou um paciente diabético, né? Geralmente pacientes idosos. Enfim, esses pacientes, então, por obstrução arterial, o sangue não consegue chegar aos tecidos e por isquemia, falta de oxigênio e nutrientes, esse tecido vai ficar exatamente com dificuldade, vai abrir lesões, podem ser lesões, né, necróticas ou podem ser lesões de feridas mesmo, que a gente vê que são geralmente extremamente muito dolorosas. Outras causas, a gente tem, por exemplo, feridas infecciosas, que tem bactérias ali, né? Às vezes a pessoa machucou, teve um trauma inicial, né, um arranhão, ou então veio uma ferida espontânea, mas essa ferida está colonizada por bactérias, que muitas vezes podem ser bactérias multiresistentes. Então cabe ao cirurgião tentar diferenciar, saber se realmente ele fez uso de antibióticos, se não fez, tentar fazer uma antibiótico-terapia mais específica nesses casos para tentar resolver o problema da úlcera infecciosa. Temos as úlceras parasitárias, por exemplo, né? Um exemplo clássico é a leishmaniose tegumentar. A leishmaniose, que é aquela doença do cachorro, ela pode muito bem acometer a pele, membros inferiores, e confunde-se muito com úlceras venosas, úlceras arteriais também. São também extremamente dolorosas
e às vezes diagnóstico muito difícil. A gente, nesses casos, tem que lançar a mão de algumas reações, né? Testes, etc., exames de sangue ou até mesmo pesquisa de biópsia da lesão para tentar identificar o parasita lá, que é a leishmania. Ok? Outras causas são as doenças, os cânceres de pele. É lógico que todos estamos sujeitos a isso, né? Geralmente as pessoas que são pessoas de pele muito clara, que ficam muito expostas ao sol, têm uma chance maior. E muitas vezes ocorre que pessoas que têm feridas muito crônicas, essas feridas podem sofrer transformação neoplásica. Feridas muito antigas que às vezes não tem muitos cuidados, a pessoa pode exatamente sofrer, essa lesão pode sofrer transformação neoplásica e vir a se transformar num câncer. Outros tipos de feridas, por exemplo, que a gente gostaria de citar aqui, são as feridas metabólicas, aquelas úlceras relacionadas aos pacientes que têm diabetes, por exemplo. As úlceras, por exemplo, que têm relação com a neuropatia, pacientes que têm, por exemplo, neuropatia diabética, ele perde a sensibilidade, parece que o pé está anestesiado. A gente vê histórias de pacientes que têm o pé diabético, neuropático, aquele pé anestesiado, que ele vai andar numa praia, por exemplo, com o sol escaldante, a areia está quente, ele não percebe que a areia está quente, chega em casa e vai ver que o pé está cheio de bolhas, né? Cheio de feridas, que vão se transformar em feridas depois. Calça um sapato, por exemplo, apertado e não percebe, e aparecem várias feridas. Pode apresentar também úlceras de pressão, também chamada úlceras de decúbito, por ficar muito tempo numa posição só, nas proeminências ósseas podem aparecer lesões, feridas e úlceras. Então, a diversidade da possibilidade de feridas é enorme. Tem as lesões por insetos também, né? As chamadas picaduras de aranha, que podem provocar feridas nos membros inferiores. Enfim, então, diante disso tudo aí, né, a gente fica exatamente com a grande dificuldade, às vezes, de descobrir a causa do problema. Outro problema que a gente vê comum, como eu falei, são as lesões, né, os traumatismos, as lesões de pele mesmo, as doenças dermatológicas, né, alguns tipos até de doenças, por exemplo, a sífilis pode trazer feridas, a própria tuberculose, né, alguns tipos de micoses. Então, percebam que a possibilidade de você ter várias causas para um problema é exatamente o que nos obriga a definir a causa correta do problema para o tratamento específico. Então, se são varizes, essas varizes podem ser tratadas. É uma úlcera varicosa, é uma úlcera de estase, é uma úlcera venosa, vamos tratar, vamos usar uma meia elástica, vamos usar uma compressão inelástica, um Circade, por exemplo, né? É uma insuficiência arterial, vamos tratar essa artéria? É possível fazer uma angioplastia, colocar um stent para esse paciente recuperar a função? É uma infecção multiresistente? Vamos fazer uma cultura, um antibiograma, para poder tratar especificamente essa bactéria que está provocando a lesão? Percebam? Então, é exatamente esse o grande desafio do angiologista do cirurgião vascular, é descobrir exatamente a causa, ter paciência. Outra questão é que feridas crônicas não se fecham de forma aguda, né? Feridas crônicas se fecham de forma crônica, lenta, com paciência. Tem que ter muita adesão do paciente no consultório, ele tem que saber que vai ser lento, vai ser demorado, ele vai ter que voltar, vai ter que assistir, enfim. Mas você não desistindo e tendo um médico que realmente queira que você recupere a sua vida diária, seu conforto, que sinta alívio, você com certeza pode chegar na solução desse problema. Foi um prazer conversar com vocês, nos vemos no próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.